Vocês estão vendo? Sim. Agora eu tenho aqui. Permitir. Então tá, então a gente vai entrar, a gente viu as dimensões, né, da qualidade na semana passada, e agora a gente vai entrar em gerenciamento de diretrizes, né, o que é gerenciamento de diretrizes? O que é diretrizes? O que vocês acham? Porque esse nome às vezes parece tão, diretrizes, o que será que é, como é que é, o que é gerenciamento por diretrizes? Eu sei que vocês têm o conteúdo, mas o que poderiam dizer, assim? Uma espécie de norma, prof, ou não? É isso aí, gerenciamento por normas, por especificações, né? Nada mais é do que isso, quando a gente diz que vai fazer um gerenciamento por diretrizes, eu vou criar regras, né, e vou gerenciar a partir dessas regras que eu criei. É que não é que eu não goste, mas assim, muitas vezes, quando a gente usa muitos termos assim, né, diferentes e tal, e não explica, você acaba não entendendo, né? Então, eu gosto sempre de deixar o mais simples possível, porque as coisas são simples. Não quer dizer que seja simples, quer dizer que seja fácil. Mas a gente precisa entender, né? Então, assim, para campus, que na verdade, quando a gente fala campus aqui, é o Falcone, né? Vicente Falcone Campus. Gerenciamento de diretrizes são atividades que têm prioridade de manter a empresa competitiva. Então, prioridades. Então, eu priorizo, eu listo o que eu considero como importante para manter a minha empresa competitiva. Como? Através de metas por todos os alcance de metas por todos os participantes da organização. Então, diretrizes no plano estratégico, tático e operacional. Então, quem é da administração sabe lá, lá nas primeiras disciplinas, né, de introdução à administração, que nós sempre temos, no mínimo, 3 níveis de liderança, que é o estratégico, o tático e o operacional. Esses 3 níveis, eles precisam ter metas, e todos os participantes, todos os níveis, têm que cumprir com essas metas. Hoje, a empresa tendo como diretriz fazer uma gestão da qualidade com uma estratégia competitiva. Então, as minhas regras, né, as minhas importâncias, as minhas prioridades, é introduzir a gestão da qualidade como uma estratégia competitiva. Por quê? Porque já se provou que você trabalhando com qualidade em todos os âmbitos, você consegue muitos benefícios e aí se torna mais competitivo. Então, parte do princípio que a conquista e manutenção do mercado depende do foco no cliente. Então, qualidade já está, né, ali dizendo, quem te define a qualidade é teu cliente. Vocês mesmos já definiram isso. O cliente que vai te dizer, isso eu considero qualidade, ou eu gostaria de um produto assim, ou ouvir ouvir o cliente, né? O aluno também é cliente. O pessoal acha muito estranho que às vezes eu numa reunião, não sei o que, diz assim, porque o cliente, aí fico me olhando, o aluno, diz que o aluno é nosso cliente, né? Isto é, identificar os requisitos através da pesquisa de mercado e estes, por suas vezes, devem ser transmitidos para todo o ciclo do produto. Quer dizer, eu tenho que ouvir o meu cliente, né? Se no passado eu podia fazer um produto e lançar no mercado e dizer, você compra isso porque é isso que tem para vender, né? E é bom, porque eu estou dizendo que é bom e tu vai ter que se contentar com isso, em outras palavras. Hoje não. Hoje o cliente diz assim, não, eu não quero teu produto porque não me satisfaz em alguma coisa que aquele concorrente faz, e assim por diante, né?
Portanto, né, os princípios, as diretrizes das estratégias competitivas é conhecer os requisitos do cliente, entender o conceito de cliente interno e da visão sistêmica, quer dizer, eu tenho cliente externo, meu consumidor, ele é um, mas eu tenho meu cliente interno, que se ele não estiver satisfeito, provavelmente por efeito dominó, pode chegar lá no meu cliente externo e também não satisfazê-lo. E para isso, para eu identificar esse meu cliente interno, eu também tenho que entender de visão sistêmica, eu tenho que entender a minha cadeia como um todo. Buscar a melhoria contínua dos produtos e processos, sempre, sempre evoluir, sempre, sempre melhorar. E isso tudo através do esforço de liderança, comprometimento e envolvimento. Então, eu tenho a liderança e eu só vou conseguir fazer esses 3 aqui se eu também tiver uma liderança, né, voltada para isso, comprometimento e envolvimento de todos. Então, todos têm que ser envolvidos e estarem convencidos e aí eles se comprometem. Como eu sempre digo, não se faz qualidade numa gestão autoritária, numa gestão autocrática, porque tu não vai ter o comprometimento e principalmente tu pode até ter o comprometimento, mas tu não vai ter o envolvimento das pessoas, então você não consegue a melhoria contínua. E provavelmente a visão sistêmica é fragmentada, é dividida, eu não tenho a visão sistêmica de um todo, eu tenho a visão sistêmica de um processo, do meu processo. E aí vocês viram na aula passada que eu mostrei isso aqui, ó, os elementos da gestão da qualidade. Eu estou falando desses princípios aqui. Então hoje nós vamos ver esses princípios, mas professora, de novo, por quê? Porque ferramentas é prática. É entender a ferramenta. Método é prática, um método de uso, incluindo as ferramentas. Mas isso aqui modifica o teu comportamento, a tua visão, o teu jeito de enxergar as coisas, né? E é isso que, se a gente não mudar, dentro de nós, a gente não vai conseguir mudar. Como é que tu vai conseguir a adesão dos teus liderados se você não se convenceu e não entendeu o que é? Primeiro, você tem que estar muito bem ciente do que é princípios e valores na gestão da qualidade, para depois querer que mais pessoas se engajam e mais pessoas entendam, porque você vai falar de uma maneira convicta, né, de entendimento, e vai também praticar, porque qualidade é praticar, é ser, não é só falar e dizer que tem que ser assim. Não, tem que fazer assim, né? Então, vamos lá. E olha o que eu falei aqui, ó, comprometimento, foco no cliente, comprometimento, melhoria contínua, foco no processo, educação e treinamento. Aqui um esquema, ó. Eu quero gestão da qualidade. Para eu conseguir gestão da qualidade, então, eu preciso de melhoria contínua, eu preciso com foco no cliente e eu preciso de visão de processos. Eu tenho que estar sempre enxergando o meu processo para ver se eu estou atendendo também o meu cliente. Ah, professora, mas processo é produção? Não, processo é tudo. Eu posso estar com o meu processo de vendas, eu posso estar com o meu processo realmente de produção, eu posso estar com o meu processo de serviço e assim por diante. Para eu ter foco no cliente, o que eu preciso? Eu preciso que a liderança tenha foco nesse cliente. A liderança tenha foco em melhoria contínua. Ela tem que estar engajada nisso também. E o que é visão de processo? Visão de processo é uma visão sistêmica, né? Das 5 disciplinas de Singer, né? Quem já fez lá a introdução à administração, nas 5 disciplinas de Singer é a última, visão sistêmica. E o administrador, o gestor, ele tem essa visão, ele estuda para ter essa visão sistêmica, entender todo o processo. E a melhoria contínua?
A melhoria contínua é decisão baseada em fatos, por isso que depois nós vamos estudar ferramentas e metodologias da qualidade para te embasar a decisão. A decisão tem que ser baseada em fatos e dados, e como é que eu coleto fatos, como é que eu... Então, são técnicas em que você coleta de forma adequada, correta, para ser mais assertivo na tua proposta. E o comprometimento e envolvimento? Melhoria contínua, foco no cliente. Tem que ter comprometimento de todos, envolvimento de todos. Vamos lá. Então, quando eu falo em princípios de foco no cliente, né, para garantir, né, para eu garantir que a minha organização está focada nisso, eu preciso perguntar quem são meus clientes, como identificar os requisitos dos clientes e avaliar o grau de atendimento desses requisitos. E, por fim, focar a organização no atendimento desses requisitos. Ah, professora, mas isso aí toda organização faz como? Eu jogo com vocês que muitas empresas, se vocês, principalmente uma empresa de pequeno porte, que aí toda empresa começa pequena, mas ela pode crescer, e ela deve crescer, mas para ela crescer, ela tem que se organizar. E aí, tu pergunta para o gestor lá, o proprietário, enfim, quem são teus clientes? Ah, meus clientes são, é todo mundo, é quem vem aqui, ou ele sabe separar por nível social, por salário, sabe se é mais homem ou se é mulher, sabe quais são os dias que mais procuram a organização, então você sabe a conduta, né, o hábito do teu cliente, porque eu estou falando isso, porque pode ser um restaurante vai, no teu restaurante, o maior movimentar de segunda a sexta ou está no sábado? Depende do tipo de almoço que você oferecer, e assim por diante, né? Então, como identificar os requisitos dos clientes e avaliar o grau de atendimento? Você fez alguma pesquisa de satisfação ao cliente alguma vez? Como é que você sabe? Como é que você avalia o grau de atendimento? Como é que você sabe o grau de satisfação desse teu cliente pelo atendimento, ou pelo teu produto, ou pelo teu serviço, se você nunca perguntou para ele? Ou pergunta assim, na queima-roupa, estava bom o atendimento, ou estava bom o produto, gostou do produto? Muitas vezes o cliente vai te dizer sim, porque ele não vai dizer para ti, na tua lata, né, como é que ele está se sentindo, o que ele realmente achou do teu produto. Agora, se você dá mecanismos para ele, na qual ele não precisa se identificar, e ele colocar, de fato, o que ele sentiu, né, você aí tem uma resposta muito mais fiel. Então, façam pesquisa de satisfação. Mas a minha empresa é muito pequena, mas e qual é o problema? Qual é o problema de uma loja, uma loja que atende vende roupa, por exemplo, né, da vendedora não deixa, se é com vendedores, deixa a folhinha lá perto do caixa, e a caixa um pouco longe do caixa. Por quê? Porque o cliente vai pegar a folhinha, responde aqui enquanto que eu estou fazendo o pacote. Aí o cliente vai lá, o ideal é marcar com xizinho e põe lá numa urna fechada, que ela sabe que não vão ver agora o que ela marcou. Mas isso é rico em informações. É perigoso para quem não gosta de ouvir um feedback? Porque às vezes nem todo feedback é bom. Só que não é com feedback tudo bom, é que você melhora o teu processo. Porque daí você diz assim, não, o processo está muito bom, mas quando alguém diz assim, podia ter isso, mas aí tu te incomodou, e aí você vai atrás, será que realmente eu posso satisfazer esse item? E é assim que você vai melhorando, né, você vai melhorando naquilo que mais surge, né, no caso, o cliente está enxergando que poderia melhorar. Você pode melhorar muito o teu processo sem que o cliente sinta? Pode, e deve, sempre, mas quem é a razão de viver da empresa
é o cliente externo. Então, esse tu tem que garantir que você conhece o que ele quer, e daí tu tem que ouvir. Por isso que tu cria o saque, né, a ouvidoria, enfim, e não tem nada disso, minha empresa não comporta, isso é muito pequena, faça uma folhinha, não tem problema, isso é muito enriquecedor para você ter uma ideia de como é que está o teu cliente, né. Vamos lá. Importante entender que o conceito de foco no cliente se estende para outras partes interessadas. Aqui, eu estou falando do cliente externo, mas não é só o cliente externo. Nós temos o cliente interno também. E outros clientes, né? Nós temos, por exemplo, a gente viu lá nas dimensões, na aula passada, que o acionista é um cliente. Quer dizer, não adianta você satisfazer o teu cliente externo, lá o teu consumidor, se você não dá lucro. O teu acionista vai cair fora. Fornecedor, parceiros de cadeia de suprimentos, né? Fornecedores precisam ser parceiros e não fornecedores, porque parceiros é porque é aquela organização que te ajuda como você ajuda ele também. E se você faz uma rua de duas vias, de duas mãos, né, você tem um parceiro ali, e se um dia você precisar, ele vai estar ali te ajudando. O que é um dia tu precisar? Pode ter uma crise de matéria-prima, ele não vai te deixar na mão, né? Você precisa modificar essa matéria-prima em função de uma melhoria em um processo, ele vai estudar e vai tentar atender as suas necessidades. Agora, no momento em que você só vê ele como despesa, custo, porque tu tem que pagar a matéria-prima e aí vai espremer ele sempre, na primeira oportunidade ele vai cair fora. Funcionários é da mesma maneira. Se você só querer os serviços dele sem dar, não, mas eu pago o salário, certo? Mas o que você faz mais? Você trata bem o funcionário, ele é respeitado, ele tem o respeito das lideranças, ele é valorizado, ele é reconhecido, né? Você dá benefícios, né? Mas, então agora benefício virou obrigação. Se tu quer manter talentos, se tu tem funcionários com talentos, né, que é aquele funcionário que é bom e tal, a competitividade está aí, né? Se eu quero um ambiente competitivo, porque eu tenho um produto competitivo, o teu funcionário também, nessa hora, é um produto não, mas, né, uma coisa que ela é competitiva, o mercado pode te tirar, né? Então, você tem que analisar se você quer manter ou não. Sociedade, aí outro, se o funcionário não se sentir valorizado e etc., como é que você quer que ele possa sugerir melhorias? Como é que você quer o envolvimento e o comprometimento se você não valoriza ele, né? Sociedade, agentes reguladores, organismos governamentais, etc., também são nossos clientes, porque de alguma maneira nós devemos satisfação a eles, né? Então, eles também são. E aqui eu fiz um esquema para entender, porque muitas vezes a gente tem cliente direto e cliente indireto, e a gente não se dá por conta. Então, por exemplo, um fabricante de peças automotivas, para-brisa, o vidro da frente do carro. Não é a montadora que fabrica, a montadora já diz o nome, montadora, ela monta o carro. Então, ela precisa de vários fornecedores, né, fornecendo as peças, e ali ela faz a montagem. Então, eu fabrico para-brisa. Eu tenho meu fornecedor de matéria-prima, que me fornece o vidro, enfim, outros, né? E aí eu fabrico o para-brisa, eu vendo para a montadora, certo? Mas também tem revendas, grandes revendas, que vêm me pedir para me comprar, porque às vezes quebra o para-brisa e a pessoa precisa trocar o para-brisa e não vai numa
lá na montadora pedir para trocar, porque a montadora não vai trocar. Quem vai trocar são concessionárias ou revenda de peças. Então, ele tem 2 clientes, montadora e revenda de peças. Porém, esse é o cliente direto, mas o produto mesmo vai para quem? Vai para o consumidor final. Então, eu tenho 2 clientes aqui. Eu tenho a montadora e a revenda, e tenho o consumidor final, né? E aí eu preciso também ouvir o consumidor final. Eu posso ouvir o consumidor final através da montadora? Posso, porque a montadora pode me dar o feedback. Ó, o teu vidro tá risca muito fácil, enfim, quando coloca o filme não cola direito, pode ter alguns problemas, e eu escuto tanto a montadora, porque quem é que está reclamando disso? É o consumidor, porque o consumidor vai reclamar, ele vai reclamar para a concessionária lá, o filme não gruda e tal, ou esse vidro aí, qualquer coisinha já risca, e aí vai por dominó. Mas ele, na verdade, e aqui a gente pode falar, por exemplo, fábrica de tecido vende para quem? Para as empresas de fábrica de roupas. Mas para quem vai esse tecido mesmo? Vai para o consumidor final. Então, se é um tecido que desbota fácil, que solta muita tinta e coisa e tal, tu vai ter reclamação também, né? Então, eu vejo que a gente não tem só um cliente externo, a gente tem o nosso cliente externo direto e nós temos, muitas vezes, o indireto. Fora que os agentes que trabalham em torno de nós também são nossos clientes. E ainda, nós temos dentro da empresa, e semana passada eu perguntei até para um colega de vocês, quem era o cliente interno dele, né? E aí ele falou lá, assim, é agricultor. Disse, não, cliente interno. Cliente interno é dentro da minha organização. Então, veja, eu tenho fornecedor externo, entra para o primeiro processo dentro da empresa, passa pelo segundo processo, enfim. Todos esses processos, eles têm, dentro deles, várias atividades, né? E nessas atividades você tem o fornecedor interno, você tem o cliente, né? O cliente desse fornecedor interno, que é a atividade que eu estou executando, e eu tenho o meu cliente interno, para quem a atividade eu vou passar. Quer dizer, um fornecedor interno meu me passa uma demanda, um trabalho ou uma peça que está semi-pronta, daí eu vou fazer a atividade da qual me cabe, por exemplo, eu vou polir aquela peça, e aí eu mando para o próximo processo, que é o meu cliente interno, por exemplo, que é a pintura. Então, eu tenho o meu fornecedor interno e tenho o meu cliente interno, e eu sou cliente, porque se esse fornecedor me mandar coisa ruim, o meu trabalho vai atrasar, porque eu vou ter que, vamos supor, se é como é que eu disse antes? Vocês lembram que eu disse que era aqui? Polimento, né? Se eu polir essa peça aqui, mas eu não posso polir e depois pintar, porque eu mexi com a superfície. Bom, eu tiro as rebarbas, certo? Aí eu vou tirar as rebarbas da peça que esse cara aqui fez. Se esse cara aqui me faz peça trincada, e eu tenho que tirar a rebarba, e aí eu estou tirando a rebarba, a peça quebra, então parece que a minha atividade está gerando quebra de peça, e na verdade a peça está vindo de má qualidade do meu fornecedor interno. Daí eu vou dizer assim, não, daqui a pouco eu não vou mais aceitar teus lotes. Eu vou ter que fazer uma revisão antes de começar a trabalhar, porque assim o meu índice de refúgio vai ser menor, porque na verdade você está provocando o meu índice de refúgio. E isso é injusto. Vejam como internamente a gente pode criar animosidade em função de atividades mal feitas, em função de correria, e o negócio é tocar. O próximo processo que arrume, na qualidade, isso aqui vai bater. Daí o cara dizer assim, não, só um pouquinho. A gente tem um indicador aqui de geração de refúgio.
né? E aí o meu índice está alto, mas em função de que eu faço a seleção do meu fornecedor. Então, ele que vai fazer a seleção. Ele que fique com esse refúgio. Da mesma maneira, se eu quiser tocar e não tirar todas as rebarbas, o meu cliente interno vai reclamar. E assim sucessivamente, né? Eu abri o processo 5, mas todos os processos têm subprocessos. E esses subprocessos, né? Essas atividades vai refletir. E aí, dentro lá do foco no cliente, nós também temos a visão sistêmica, né? A visão de processos, que nada mais é que a visão sistêmica desses processos. Então, o que é processo? Ele pode ser entendido como uma atividade ou um grupo de atividades que transformam uma ou mais entradas, né? Então, aqui, ó, eu tenho entradas. Quando a gente vai fazer algo, daí tanto faz se é produto ou se é serviço, o que eu preciso para executar um serviço? Eu preciso de informações, eu preciso de matéria-prima. Vamos supor, se eu sou eletricista, agora a eletricidade na minha é um meu exemplo mais. Eu sou eletricista, o que eu preciso? Eu preciso da informação, por exemplo, eu vou mexer na parte elétrica de uma casa, eu preciso da planta da instalação elétrica dessa casa, porque eu preciso saber os fios que vão passar, onde estão passando os fios, onde tem tomada, onde, né, quantas, enfim. Eu tenho que arrumar essa instalação elétrica, então eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mais fios, eu preciso, de repente, das caixinhas de tomada e coisa e tal. Nesse caso, eu não preciso de energia, mas eu preciso de ferramentas que vai estar aqui dentro do meu processo. E preciso de alguém para mexer nisso. Então, o meu processo é ter aquela pessoa que vai mexer, que vai interpretar aquelas informações, vai pegar as necessidades do cliente, né, com a matéria-prima e as suas ferramentas, que são as máquinas, no caso, se for uma produção, são as máquinas, e vai fazer o serviço. O que vai sair daqui? Vai sair ou o produto, vai sair ou o serviço que se prestou, né, ou conhecimento que foi gerado, enfim. Isso é processo. E na minha empresa, e nas organizações, nós temos vários processos, né, só que, quando a gente fala em ter uma visão sistêmica de processo, é não só entender do meu processo, né, não é só eu fazer a arrumação daquela casa, eu tenho que entender muito mais do que isso, eu tenho que entender de todo o processo. No caso de eu prestar um serviço, bom, eu preciso entender, primeiro entra o pedido, entra uma solicitação, o cliente vai procurar a minha empresa, o cliente procura a empresa, ele diz o que ele precisa, do que ele precisa, aí a parte de vendas vê ali se o serviço que ele está pedindo tem uma tabela de preço, né, ou já se passa para um técnico e dizer assim, olha, ela quer colocar mais 3 tomadas, quer que arrume os bicos de luz, cada bico de luz vou inventar aqui, R$20, cada tomada de luz vai ser R$20, mais o material que se consome. Bom, o eletricista que vai vir fazer o serviço, ele tem que entender que houve todo um processo, né, para chegar até onde ele está. Ele não pegou aquela ordem de produção porque alguém tascou-lhe, né? Então, ele, por exemplo, daí a cliente está ali, está perguntando, e aí, hein, quanto é que vai custar? Bom, a senhora já recebeu o orçamento, porque ele sabe que o cliente recebe o orçamento. Aí, imagina se ele não sabe disso. Minha senhora, não sei, normalmente a gente está cobrando tanto. Aí, faz uma comparação, né, e começa, mas estão me cobrando uma coisa, o outro disse que é outra, que empresa esculhambada, que não sei o quê. Porque ele não conhece o processo. Tu não tem que estar falando de valores, aqui tu tem que fazer o serviço.
Mas, esse é um orçamento, mais o material que vai ser consumido, que não se tem ideia, vai depender da instalação, né? Por isso, aqui, ó, o que é um macrosistema? Olha, o macrosistema de qualquer processo, de um processo de empresa, né? Avaliar o mercado e o cliente, desenvolver uma visão estratégica, desenvolver o produto e o serviço, comercializar e vender, produzir e entregar, faturar e fazer o pós-venda. E aí ele volta como feedback, de novo. O mercado ainda está pedindo o que eu estou oferecendo ou o meu cliente já quer outra coisa? Né? Que visão estratégica nós temos com essas mudanças? Bom, vamos levar lá para o desenvolvimento de produto para ver o que nós podemos fazer. Tem como desenvolver novos produtos, tem como melhorar esse produto, tem como, né, dentro melhorar a satisfação do cliente. Como é que eu vou comercializar isso aqui? Vou ver, tem a planilha de custo, mas se coloca o preço, mas também já se ouviu o cliente quanto que o máximo que ele diz que vai pagar por isso. Como é que eu vou vender isso? Aonde que eu vou vender isso? Como eu vou vender isso? Eu vou vender representante, vendedor contratado, enfim. E ainda existem processos dentro da minha organização que não se encaixam aqui. Porque, assim, eu quero ter uma visão sistêmica. Entra, vai realizar isso, isso, isso. 10 pessoas, normalmente coloca assim, não, aí o RH é que decide. Não, o RH, no processo produtivo, no processo de trabalho da organização, ele não entra. Por quê? Porque ele é um setor de suporte, de apoio. Então ele não é importante? Sim, ele é importante, mas ele não entra no meu fluxo. Essa visão sistêmica aqui também é para entender o meu fluxo de processo. Como também a gerência de informações, TI, por exemplo, financeiro. De repente, financeiro não entra aqui, porque a comercialização e vendas entra o financeiro. Financeiro entra em contas a pagar, em investimentos, né? Mas ele no processo, ele não entra. O financeiro entra, vamos supor, lá no comércio, por exemplo, o caixa. Opa, o caixa faz parte do processo. O cliente entra, ele é atendido, ele escolhe, ele paga, ele retira. Ele paga, então aqui é caixa. Então ele faz parte do meu macro processo da razão de existir da minha empresa, né, do que eu faço. Gerenciar as questões ambientais, da mesma maneira, onde é que tu vai colocar aqui? Não, eu posso colocar em desenvolvimento de produto, porque ele tem que analisar que o produto não pode gerar resíduo tóxico, não sei o quê. Ele aqui vai entrar nessa questão ambiental em função do produto dele, mas esse gerenciar questões ambientais é da organização, então ele é apoio também. E assim por diante, gerenciar relações externas, ideias das mais variadas, né? E também, então assim, ó, eu tenho que ter visão macro do meu processo. As minhas entradas externas, né? O meu processo, minha saída, feedback. Tô legal, continuo assim, entrada. E o que é minha entrada? Minha matéria-prima, minhas vendas, e aqui no macro processo, dentro desse meu processo, é que eu tenho tudo isso, né? Todas essas etapas aqui, certo? E aí, eu enxergando esse meu macro processo aqui, eu também tenho que entender que em cada item aqui eu tenho um subprocesso. Eu já mostrei vocês ali nessa aqui, ó. Isso aqui é um subprocesso, né? E nesse subprocesso eu tenho atividades. Tem atividade 1, atividade 2, atividade 3. E dentro desse meu subprocesso, né, em cada atividade eu tenho tarefas.
eu tenho tarefas. Então, o que acontece numa organização que é muito comum, é muito normal? Quando ele vai fazer um fluxograma, que nós vamos estudar fluxograma, eles misturam tarefa com atividade. Atividade é um conjunto de tarefas. E aí ele coloca uma atividade, uma tarefa, num processo. Não, vamos supor, no processo 9, que tem subprocesso. Então, abre o processo 9. Aí você vai lá ver que é o setor de pinturas. Então, o setor de pinturas tem um subprocesso, que são atividades. E que, às vezes, uma atividade se abre em 2, 3 tarefas. Certo? Então, tudo isso é importante vocês entenderem quando vocês trabalharem, por exemplo, com as ferramentas da qualidade, com as metodologias de qualidade. Você quer mexer no teu subprocesso 9 inteiro, todos eles, ou você quer trabalhar uma tarefa só e quer resolver o problema dessa tarefa, melhorar essa tarefa? Tem que enxergar isso, senão você faz uma salada de fruta. Isso é uma visão sistêmica, isso é visão de processo que você vai abrindo, isso é visão de subprocesso. Então, uma visão de processo incorpora o conceito de cliente interno, discutido na sessão anterior, né? Essa visão por processo pode ajudar a minimizar ou eliminar barreiras entre departamentos, contribuindo para promover a integração entre as diferentes funções, eliminando os chamados silos funcionais. Isso é outra coisa muito importante, porque o que acontece? Quando você não entende como é que anda o fluxo, e mesmo às vezes entendendo, né, você pode criar silos, ou até feudos, também se chamam feudos. O que é isso? Ó, você tem um fluxo. Se você não entende que você tem um fluxo, muitas vezes você pega o pedido, né, o comercial analisa e está analisando e tal, e aí esse fluxo não está claro, e tem pessoas que têm poder de persuasão maior e quer fazer com que o seu setor se evidencie, ele justifica que o setor dele tem que fazer parte desse processo aqui. E como ninguém tem, e eu digo isso, que isso acontece, que não tem visão sistêmica do que é importante para a empresa, eles pegam o suporte e ficam injetando aqui, ó, enxertando no teu processo. O que acontece? Ele acaba demorando, ele acaba enrolando, ele acaba criando mais demora, daí você vai analisar por que um pedido é tão demorado, se lá na produção, em 2 horas se faz um pedido, só que para entregar para o cliente leva 10 dias, é porque ele tem que passar por tantas mãos, porque todo mundo é importante, né, e aí acaba demorando mais. E afeta quem? Afeta todo mundo. Por quê? Porque se tu demora e o teu concorrente não é mais rápido, o teu cliente vai para o teu concorrente. Onde é que está a tua visão competitiva, estratégica competitiva? Tempo é estratégia competitiva. Quanto mais rápido você entregar, né, mais satisfeito o teu cliente vai ficar. E aí você não tem essa visão, começa a se fazer enxertos. E outra coisa, quando a gente não tem uma boa conversa, a gente não enxerga que o meu próximo processo é meu cliente, muitas vezes na empresa, esse processo seguinte se torna o quê, gente? O que vocês acham que pode se tornar quando a gente não enxerga que o próximo processo é o nosso cliente? Agora eu quero a participação de vocês. Vou perguntar de novo, vou fechar aqui. Quando a gente não consegue enxergar que teu serviço que você faz e que vai passar adiante, para quem tu está passando adiante, ou o departamento, ou a pessoa, é teu cliente interno, o que às vezes pode acontecer?
dentro da empresa. Vocês lembram lá dentro da empresa de vocês, o que às vezes acontece? De ruim, é claro, né? Que tranca o processo. É porque eu acabo enxergando como o processo posterior. Divergência, retrabalho, conflito. Eu acho que foi o que a senhora também comentou antes, digamos, que nem a senhora citou o exemplo de uma peça. Eu trabalho com peça X, o pessoal da solda me mandou, mas o pessoal da solda me mandou mal feito. Vai ter que ter um retrabalho, que nem o cliente citou. Às vezes até má comunicação, eu quero a peça X desse jeito e veio peça do outro jeito. Às vezes também há conflitos, que nem o colega comentou. Exatamente. Acontecem os conflitos, você não vê o setor próximo como teu cliente, às vezes vê como teu concorrente. Então, você acaba segurando para o outro se prejudicar, né? E ele não está prejudicando só o outro, ele está prejudicando todo o processo, né? Ou, para o outro te valorizar, você segura. Eu demoro para liberar, porque eu sou um cara importante, né? Isso eu já vi, gente, nessa vida a gente vai vendo, assistindo cada coisa que é impressionante, e às vezes a gente faz pensando que nem é por isso, mas é porque simplesmente não conseguiu ainda entender o conceito, né? De que, mesmo sendo meu colega, às vezes de mesa, ele é meu cliente, e quanto mais rápido ele receber, né, mais rápido ele pode fazer o trabalho dele, e assim por diante, que vai atingir o meu cliente, mas eu nem atendo o cliente externo, que vendas vai resolver isso? Depois que o cliente parou de comprar, né, e aí começa a baixar o faturamento, aí todo mundo... Por que quando começa a baixar o faturamento, todo mundo começa a trabalhar mais, começa a se preocupar mais? Por quê? Porque ele tem medo de sair, né? De ser tirado, ou de ser visto que, opa, tem gente muito lenta aqui. Se no teu processo é demorado, por que é demorado? E a qualidade vai mostrar tudo isso, porque por isso que muita gente não gosta, né? Porque enquanto que tá mascarado, eu posso fazer mais coisa. Agora, quando as coisas começam a ficar mais claras, aí começa a aparecer, né? Aí, opa, diz assim, não, eu entreguei, eu levo 10 minutos, eu levo 15 minutos, eu levo 1 hora, eu levo meio-dia, mas fica 2 dias lá na mesa do fulano, né? E o fulano é você, que depois, às vezes, era só ler e assinar, e poderia ter feito, né? Mas, então, é muito importante a gente fazer a nossa equipe entender o que é cliente interno, o que é processo. Que nem o setor de RH, o setor de financeiro. Não, eu não sou da produção. Eu não preciso ter todo esse detalhamento de etapas de atividades, porque só conta lá a produção, que lá o cliente está esperando. Não, o teu setor também é importante e ele tem um custo. E se você conseguir produzir mais em menos tempo, isso é produtividade, né? E essa produtividade, ela vai ser considerada lá na frente, lá na tua planilha de custos, enfim. Não, mas se eu produzir, daí, olha o pensamento de 1900, lá na época, quando surgiu as teorias da administração, quando questionaram o Taylor. Quer dizer o quê? Que se a produção aumentar no mesmo tempo, né, se eu fizer mais no mesmo tempo, então eu não preciso de tantas pessoas. Né? Se o que eu produzia 100 peças em 2 horas, agora eu produzo 100 peças em 1h30, eu ganhei meia hora, então assim, eu tiro um funcionário. Opa,
Mas se tu tirar um funcionário, de repente tu vai voltar às 2 horas de novo, então tu não está produzindo mais. Porque a produtividade é para tu produzir mais, para você botar mais produto no mercado, e essa é a intenção, né? É a empresa crescer. E os setores, da mesma maneira, então as pessoas não podem entender que trabalhar de forma mais rápida, mas sempre correta, né? Sem erros, é perder o emprego. Não é isso, não é isso. Porque você pode ser remanejado, você pode, vamos supor assim, eu estou com um setor de RH com 7 pessoas, e aí assim, bom, mas com 5 dava para tocar. Cara, tu pode pegar um e promover para uma outra área. Não quer dizer que a pessoa vai ser demitida, né? Mas, e outra, provando que você entende de processo e que você melhorou o processo, você está mostrando a sua competência. E é isso que tu se vende. Não é porque você ficou horas fazendo hora extra, porque durante o teu turno de trabalho, você ia conversar com os funcionários, um por um lá, dava uma passeada, depois, não consegui fazer, vou ter que fazer hora extra. Ou vocês acham que isso já não é mais, isso não é observado? Claro que é observado, né? Mas, enfim. E aqui é a questão dos feudos também, né? E o que acontece quando a gente tem esses feudos? Que eu disse, que é a embromação, que muitos setores, para se acharem importantes, eles enrolam, eles fazem passar por A, B, C. Isso eu sempre fiquei louca da vida, porque assim, às vezes entrava uma ordem de produção, quem, depois de analisado pela área pelo supervisor de vendas, né, que tinha todos os dados, com tudo e tal calculado, não, precisa da assinatura do gerente. Só que o gerente está sempre na rua. Então, quando ele chegava, era aquela pilha de pedidos lá. O que vocês acham que uma pessoa que saiu para a rua, que foi visitar cliente, não sei o que, quando chega, tu tem que assinar todos esses pedidos. Tá, pá, e assina, dá uma lidinha, esse cliente comprou ilegal, pá. Ele calculou, ele conferiu o cálculo do supervisor? Claro que não. Mas olha, é mais certo que chover no molhado, né? Da mesma maneira, você vai lá para o PCP, a mesma coisa. Quem calcula a produção? O PCP, o rapaz, o programador. Claro que se você tem pedidos de grande monta, né, de grande volume, aquilo que pode dar uma quebra muito grande na organização, tem que olhar diferente. Mas aquilo que já é rotina, não tem que passar por 10 mil mãos, porque isso tudo prende e demora. Então, vê, entra um pedido, aí o analista olha, já calculou tudo, passou para o supervisor. O supervisor confere o cálculo do cara, aí ele passa para o gerente, assinar. Aí vai lá para o cara do PCP, ou para o auxiliar do PCP, que já vai separando e vai juntando de acordo com o tipo de produto. Aí vai lá, o cara calcula, né, o programador calcula, passa para o supervisor do PCP analisar e tal, depois ele passa para o gerente de produção. Não, porque o gerente de produção tem que dar o seu chamegão. E aí vai lá, sabe? Ou aqui já entra a produção e tal. Então, isso demora. E aí, será que não daria para ser isso aqui? Olha quantos processos você eliminou. Isso eu estou dizendo a rotina, né, gente? Isso eu estou dizendo aquilo que está todo mundo já absorvido, já sabe o que fazer. Isso é analisar processo, isso é ter uma visão sistêmica e entender que tem coisa errada. Tem muita coisa errada, né? Às vezes eu fico louca, mas ainda acontece. Mas acontece, assim, na própria instituição, né? Diz assim, mas falando, por que tu precisa assinar se tu nem sabe se está certo isso aqui? Não, mas é importante. Então tá. Vamos fazer o quê, né? Tem coisas que a gente não tem gerenciamento sobre, né? Mas isso é analisar processo. Vamos lá. Então, todo processo tem um método de trabalho, um jeito de fazer.
podem existir várias maneiras de realizar o processo, mas sempre terá uma que é a melhor que as outras, pois sempre existe uma melhor maneira de se fazer as coisas. Então, mesmo que você tenha um processo, como a gente chama na linguagem mais industrial, azeitada, né? Alguma coisa você pode melhorar. Né? A finalidade de analisar o processo é encontrar o melhor método de trabalho. Se todos na organização se preocupassem em analisar e criticar continuamente aquilo que faz, certamente encontrariam maneiras mais eficientes de realizar o seu trabalho. E aí eu me volto com menor custo, menor tempo e menor esforço. Não esquecendo que depois de alterar o processo, mesmo deve ser padronizado. E aí eu me volto que não é só o líder que tem que analisar isso. O direito do operador, né, do dono daquela atividade, daquela tarefa, também analisar. E por isso que é o comprometimento de todos e o envolvimento de todos. Gente, quem sabe a melhor maneira de fazer ou entende quais são as nuances do processo é quem realiza. Não se iludam porque vocês... Não, eu sou técnico mecânico e eu sei como é que é esse processo, sei muito mais do que o operador que nunca fez, nunca estudou. Fez o segundo grau normal, mas nunca estudou. Mas o cara, a experiência que ele tem naquele processo, ele sabe as nuances. Ele pode até estar não fazendo da forma mais correta, mas, de repente, essa forma não mais correta é porque existe problemas no processo e que ninguém disse, e que ninguém registrou. E ele convive com esse problema e criou o seu próprio processo de trabalhar para minimizar aquele problema. Não sei se vocês estão me entendendo. Um exemplo prático. Tem uma máquina lá, uma bicicleta, né? Quem é que nunca andou numa bicicleta? Até pode ter gente que nunca andou, mas a maioria já andou, né? Então, a bicicleta tem a correia, né? E aí você estica mais a correia, estica menos a correia. Então, às vezes, a bicicleta tem o freio, às vezes, o freio está muito em cima, está muito embaixo, que tu tem que apertar tudo para frear. Isso são, como é que se diz? Como é que eu posso te dizer? Que com o uso da bicicleta, ela foi sofrendo essas folgas e não sofreu manutenção. O que acontece? Você não se acostuma com essas folgas e começa a utilizá-las, a fazer com que ande de bicicleta com esses problemas, e você consegue frear, mas você sabe, tem que ter aquele jeitinho, a correia está meio solta, então eu tenho que pedalar assim, porque assim, senão ela dá uma pulada. Então, tudo isso, você vai se adaptando àquelas falhas. Quem é que sabe dessas falhas? É o gerente? Não é. É quem opera a máquina. É quem está lá no setor. Né? Eu entro no sistema, para vocês terem uma ideia, eu entro no sistema da UBA pelo meu computador, foi liberado, né, para a gente trabalhar em casa e tal. E, gente, se eu abrir o sistema e gerar um documento, né, eu entro lá no sistema e quero ver um currículo de um aluno. E daí, sempre, a maioria das vezes, o primeiro documento que eu pedi para ser gerado, dá pane, tranca tudo. Aí eu tenho que ficar esperando, até ele gerar. Depois ele começa a gerar certinho. Eu disse, mas qual é disso, né? Aí, no outro dia, não deu problema. Daí no outro dia dá problema. Eu disse, mas eu tenho que descobrir qual é o macete. Porque o processo abre o sistema, né, abrir o sistema, dá o comando que ele vai funcionar, mas ele não funciona, não, mas tem que funcionar, mas não funciona, então, diz assim, mas, prof,
tem que funcionar. Então tá, então eu vou me adaptar a algo, existe algum problema, daí eu peguei alguns macetezinhos, eu já faço, enfim, né, eu estou me adaptando a uma não conformidade, porque eu não consegui resolver essa não conformidade. Um outro exemplo, não, seria esse, outro exemplo é para uma outra questão. E isso acontece na organização, então se eu quero estudar nesse meu processo, se tiver problema, melhorar esse processo, não é o líder, não é o gerente que vai saber esses macetes, é o operador. Então, ele tem que fazer parte do meu estudo, e não isolá-lo, porque isso aí eu já conheço há muito tempo, já estou aqui na empresa há 10 anos, há 15 anos e tal, sim, mas nunca operou aquela máquina, ou nunca operou aquela máquina nas condições que ela está hoje, também tem isso, né? Bom, e aí sim, né, sempre que a gente melhora, a gente padroniza. Por quê? Pessoal, há sempre um conflito, né? Mas a ISO exige padronização, mas a gente tem que melhorar, mas para a gente melhorar, a gente tem que mudar. Para mudar não é padronizar. Sim, a gente tem que melhorar, mas se a gente concluiu que realmente aquela melhora é eficaz e eficiente, eu padronizo daquela maneira. Então, padronização vem para garantir que o processo que seja realizado sempre da mesma maneira. Isto é, mesmo que a organização tenha identificado a melhor maneira de realizar no processo, se pode voltar ao seu estado anterior se não houver uma padronização, ocorrendo assim o efeito serrote. O que quer dizer isso? Porque às vezes não é modificar uma máquina, é simplesmente mudar uma ação, né? Uma ação. E aí, olha, se você deixar a máquina aquecendo por 10 minutos, ela vai funcionar melhor. Mas se você, você sempre ligava a máquina e já disparava a máquina. E aí ela gerava refúgio lá na frente. E aí fizeram um trabalho, um levantamento, por que sempre sai refúgio no início da máquina e tal? Pô, aqui no processo não diz nada e tal, daí foram estudando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela ligada 1, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Com 10 minutos ela gerou, diminuiu 50% do refúgio, deixa mais 15%. Continuou com 50%, reduziu 50% do refúgio. Não reduziu mais nada a não ser os 50%. Opa, então não precisa ficar 15%, com 10% já é o suficiente. Então, liga a máquina e espera 10 minutos antes de começar a produção. É só um procedimento, eu não mexi na máquina. A máquina continua a mesma, né? Então tá. Pessoal, todo mundo, então, que começa a mexer nessa máquina, todos os operadores, tem que fazer assim, tá. Aí, lá no início, o pessoal tá fazendo, esperando os 10 minutos. Às vezes, os 10 minutos é eterno, né, para quem tá esperando. E aí, o cara vai lá, sabe uma coisa? Vou começar antes. E aí, quando você vê, voltou a operar logo depois que a máquina é ligada. Isso é o efeito serrote, né? Você chegou no patamar e aí você desceu. Aqui, ó. Você fez uma melhoria, e porque você não padronizou, e não é só padronizar no papel, né? É o treinamento dos funcionários, é a conscientização, é o entendimento que aquilo, daquela maneira, é a melhor. Aí ele não vai deixar de fazer, mas se ele não tem esse envolvimento, esse entendimento, ele vai voltar ao que era antes. Eu fiz 5 anos assim, há 3 anos que eu trabalho nessa máquina, sempre assim, agora vem aqui dizer que tem que ser em 10 minutos. Tá certo, mas nem é sempre. Aí vem as maiores explicações, né? Então, quando você trabalha com a melhoria no formato escada, quer dizer o quê? Você
melhorou, você padronizou, passou um tempo trabalhando naquela maneira melhorada, né? E eu disse, opa, será que não dá para melhorar mais? Então, eu vou fazer um outro trabalho de análise, de levantamento de dados e concluo que eu posso melhorar um pouco mais o meu processo. E aí eu padronizo, que é o quê? Manter o meu processo sempre igual, mas um patamar acima, né? Então, é a evolução, o modelo escada, e não no modelo serrote, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso acontece muito em indústrias, empresas no geral, que dão aqueles cursos de gestão da qualidade, de qualidade, aquela motivação, aí, para o nível mais operacional, só dão ferramentas, né, não trabalharam muito, porque mudança de cultura não muda num treinamento. Mudança de cultura é bater, é o exemplo do líder, é o exemplo da direção, é exemplo, né? Criança aprende mais pelo exemplo do que pela fala, né? E cobrança. A cobrança não é a cobrança, eu estou inspecionando, vendo se tu está fazendo certo. Implanta itens de controle. O controle vai mostrar se ele está mantendo o processo ou não. Porque se ele voltar ao que era antes, que é a nossa natureza voltar ao que era, o que eu já sabia fazer, né? Num relatório, num levantamento de dados, eu enxergo. Né? E aí eu posso, por que você voltou? Né? Você foi treinado, a gerência mostrou que é importante, e você voltou ao que era antes. Alguma coisa está acontecendo, né? Realmente ainda não está implantada a cultura da melhoria, não está implantada a cultura da qualidade. Alguém tem um exemplo para dar? Eu já dei alguns exemplos aqui. Isso aqui nunca aconteceu na empresa de vocês, ser uma empresa serrote? Nenhum exemplo? Eu não sei se chega a ser um exemplo de serrote, mas acontece bastante nessas partes eu, como trabalho na área administrativa, na hora da implantação de um RP novo. Eu trabalho com pessoas mais velhas do que eu, eles sempre têm a gente trabalhava com ele, a gente teve troca de sistema um ano e pouquinho atrás, o outro sistema era melhor, que era porque a pessoa não conhecia o atual e sabia os benefícios deles, ali bem no comecinho. Porque o outro fazia isso, porque o outro fazia aquele outro, esse sistema é mais difícil, mas porque não pegou a adaptabilidade dele, né? Não pegou o funcionamento. E daí, vão botando barreiras antes de conhecer. Aí a minha gerente chegou e me pediu a minha opinião, né? Que ela pediu para mim primeiro mexer, aprender, para depois explicar para as minhas colegas. Aí eu fiz o treinamento com os caras lá. Aí eu fui aprender. Eu disse, não, esse sistema vai funcionar assim, assim. Ele vai ser até mais rápido o processo do que o antigo. Ele vai não vai demorar tanto tempo de nós fazer nossas coisas, né? E vai ser mais funcional. Meu Deus, quando eles começaram, eles botaram, 1001 defeitos até eles se achar. Hoje, não. Hoje, nossa, esse programa é melhor, vai fazer mais coisa. Até ela, como gerente, também estava com um pouquinho de receio por causa disso. Mas dá para fazer bem mais coisa no programa atual. Ana, isso acontece. E aí, tu pode dizer para ela que cientificamente já está provado. No momento em que você faz uma mudança, a tendência se você tem um gráfico, né, a tendência da produção é cair mais, ser negativa, quer dizer, produzir menos do que produzir um normal, para depois subir, que é o que tu disse, esse sistema é melhor, vai te dar mais informações, vai ser mais rápido, mas até os funcionários pegarem, a tua tendência de queda, né, mas tem que aguentar no osso, porque depois eles vão
eles vão pegar. Depois ele quer dar o resultado desejado, né? Exatamente. O que acontece é que algumas organizações acabam desistindo pela resistência dos funcionários. Até no começo, a minha chefe tinha pedido para nós fazer uma experiência, não lembro se era de 15 ou 30 dias, com o sistema. Senão ela disse que ia voltar para o sistema antigo e não queria saber do novo, se não fosse do jeito que seria. Ela tinha até passado para o pessoal da gerência lá. Viu? É bem isso mesmo, né? É bem isso a nossa tendência é querer voltar para aquilo que é o que eu conheço, é cômodo. É você sair da zona do conforto. Agora eu tenho que aprender. Isso aqui é complicado, agora eu tenho que entrar para uma outra tela, né? Faz parte. As possíveis mentes fechadas. É verdade. Bom, vamos lá. Então, né, a importância da padronização. O meu processo de padronização, o que ele faz, né? Ele resulta na estabilidade nos resultados, porque se eu faço sempre, né, conforme foi estipulado, então a minha tendência é ter uma estabilidade no resultado. Então, se a minha produção naquela condição é de produzir 100 peças, então eu vou produzir 98, 103, 95, 100, ela vai dar uma estabilidade. Agora, se eu não sigo um procedimento padronizado, eu posso ter lá 120, no outro dia 80, né? Então, meus picos são maiores. Só que no 80, de repente, não me gerou muito refúgio. Beleza, mas também não me gerou produção. Ficou abaixo. E os 120, que legal, chegamos a 120, tá? Qual é o percentual de refúgio? Grande. Então, eu perdi. Quando eu tenho uma estabilidade de resultados e tenho uma garantia que o pessoal está seguindo o meu processo padronizado, o que eu posso fazer? Eu posso delegar, né? O gestor pode delegar, dizer assim, não, isso é rotina. A rotina eu delego para os responsáveis de cada ação, né? Porque, se eu delego, eu libero o gerente para pensar em melhorias, para pensar no processo, para nem estar caminhando dentro do seu setor, mas não para analisar se o Joãozinho está fazendo certo, mas para pensar aonde pode haver uma melhoria, uma melhora, né, aonde que eu posso ganhar mais tempo, onde eu posso reduzir custos, aonde eu posso melhorar o meu produto, né? E o autocontrole, quer dizer, eu delego para o operador o autocontrole. Ele pode controlar o seu processo, porque se ele seguir o padrão, estabilizar os resultados, ele continua ali. Ele diz assim, meu resultado não foi tão bom, onde é que foi que eu errei, que eu vou buscar, né? Ele tem condições de fazer a sua gestão. Não estou dizendo que isso aí está suprimindo o líder, né, o supervisor e tal, mas tanto o gerente quanto o supervisor, eles podem estar mais no macro, e não estão ali do ladinho. E agora, o que eu faço? Não, aí agora tu faz isso. Tá. Olha, emperrou a máquina. Então, fulano emperrou a máquina. Chama a manutenção. Eu vou ligar lá para a manutenção, então. Gente, faça você isso. E isso as empresas começaram a enxergar que havia funções desnecessárias. Por quê? Porque o funcionário estava sendo abaixo da capacidade dele. Ele tem mais capacidade, ele é inteligente, né? Ele tem condições de fazer isso. E isso também faz o quê? Faz com que as pessoas se motivem, né? Crescimento das pessoas, isso faz com que as pessoas cresçam naquele processo. Você só vai enxergar ali que tem um provável líder, né, uma pessoa
que tem discernimento quando você der a oportunidade dela se manifestar, mostrar até que ponto ela tem condições. Claro que tem pessoas que têm condições menores, intelectuais. Eu não estou dizendo estudo, gente, aí eu estou falando de intelectualidade, a capacidade de aprender, né? Então, você promove o crescimento das pessoas e quando você trabalha com a previsibilidade, você trabalha com uma qualidade defensiva, né? Defensiva é de se defender, né? Não é uma qualidade ofensiva, que é competitividade, que é tentar fazer alguma coisa a mais. Então, para o operador, você deixa a qualidade defensiva, não gera refúgio, não gera inconformidade, não gera defeito. Se você produzir produto bom, direitinho, isso é rotina, tá ótimo. No outro lado, vai pensar em melhorar. Ah, professor, mas então tu está dizendo que quem faz as melhorias são os gerentes. Não, eles visualizam, eles escutam, opa, aqui tem uma oportunidade de melhoria. Aí ele pega a equipe toda, né? Mas se ele não tiver esse olhar, o que acontece? Ele vai se mergulhar na rotina, porque a rotina não tem controle, não tem estabilidade. Então, ele vai estar lá sempre resolvendo problemas de rotina, que ele não era para estar resolvendo. Mas por quê? Porque ele não está com o processo padronizado, ele não está com as pessoas treinadas, ele não confia nas pessoas e, por consequência, as pessoas já se acostumaram a não assumir responsabilidades. Deixa para ele, então. Quer cuidar tudo? Então faz. E aí o cara se entra num ninho de gato, uma cama de gato e não sai mais. E enlouquece, né? Tá com o telefone ali do lado e toda hora telefone, não tem horário, não tem dia. Ó, máquina tal estragou, o que faz? Ah, chama fulano, fulano não tem expediente hoje. E aí, o que eu faço? Né? Agora, se você delega, esse próprio operador já vai tomar algumas atitudes buscando uma qualidade defensiva. E tudo isso vai gerar satisfação do cliente. E nessa satisfação do cliente, a gente está falando do cliente consumidor, do cliente acionista, do cliente funcionário, do cliente comunidade, do cliente fornecedor, né? Eu estou ali no geral. Então, padronização, ela é importante, pessoal. Para que a organização garanta que aquela melhoria seja realmente implantada, tá? Princípios da melhoria contínua, que é o C, né, que nós tínhamos ali, foco no cliente, melhoria contínua, visão de processos. Então, a melhoria contínua, a melhoria de desempenho dos produtos e processos pode ser obtida a partir de duas abordagens: melhoria contínua ou melhoria radical e inovação. Eu só vou lembrar uma coisa, pessoal, que eu me lembrei agora: a atividade está pronta, eu só não liberei ela, tá? Mas tem atividade depois da aula. A melhoria radical, inovação, sugere uma mudança radical no conceito ou projeto do produto ou processo. Normalmente implica em grandes investimentos e uma ruptura da mudança radical do modo de operação. Então, a gente não pode confundir melhoria inovação com melhoria contínua, tá? Que a inovação é uma melhoria radical. Eu tive um debate num CDA de uma vez, lá nos bastidores, e eu conversei com um palestrante, ele ia falar sobre inovação. E aí eu cheguei e disse assim, olha, só que a imagem que estão vendendo da inovação, isso é melhoria contínua. Aí ele teve de admitir que muitos falam em inovação, melhoria contínua, melhorar um pouquinho, se mas melhorar um pouquinho, melhoria contínua. Inovação é realmente inovar.
Mas hoje em dia, e assim, isso é o problema, gente, daqueles títulos comerciais, né, para vender palestra, para vender não sei o quê, mas vai na raiz do que é a raiz do conceito daquele processo, né, da melhoria contínua, melhoria radical, que é inovação. Mas aqui, para nós, para a gestão da qualidade, melhoria radical é quando realmente tu muda o processo. Eu não tenho mais o que melhorar aqui. O processo não tem mais o que fazer. Agora é só tirando e botando o outro, demolindo e fazendo de novo. E isso é uma melhoria radical. Melhoria contínua se caracteriza como um processo contínuo de aperfeiçoamento dos produtos e processos na direção de grandes melhorias de desempenho, né? Então, ela pode ser um processo interativo e cíclico, ou seja, a partir da avaliação dos resultados obtidos, da investigação, reconhecimento adquirido com uma ação de melhoria, né? E aí você vai sempre melhorando. Você vai propondo novas ações. São ciclos virtuosos, que a gente chama ciclos ascendentes, é subir e não descer. Bom, essa interatividade típica da melhoria contínua torna o processo sistemático. Por isso que a gente chama a sistematização da melhoria contínua, porque ela sempre vai acontecer, ela está sempre em estudo, e também é conhecida como Kaizen, que é uma metodologia de qualidade, o Kaizen, né, melhoria contínua. Normalmente, o que mais é usado para desenvolver uma melhoria contínua dentro de uma organização é o ciclo do PDCA de Deming, tá? Que é fazer o planejamento dessa melhoria, levantar os dados, fazer uma análise, né, e aí fazer um plano de ação para uma mudança. Treinar as pessoas para executarem, antes de botar elas a executar essa nova tarefa, ou a tarefa modificada. Coletar, quer dizer, acompanhar para ver se os resultados da tarefa executadas estão de acordo com as metas estipuladas, e aí, por fim, depois de um período que você acompanhou, né, você vai fazer ou a padronização, beleza, o processo funcionar é assim mesmo, vamos padronizar, ou fazer uma ação corretiva, porque pode acontecer que, por mais que você tenha planejado, coletado informações, alguma coisa não deu certo, então você tem que investigar o que não deu certo, e aí, então, fazer ação corretiva. E aí, começa tudo de novo, né, não deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, faz um novo plano, executa o plano, controla o plano, agora deu certo, padroniza. Princípios de liderança, comprometimento e envolvimento. Então, liderar é a capacidade de influenciar e não influenciará pessoas e fazer algo de boa vontade. E a empregar seu talento na busca de resultados eficazes. Então, eu lidero, é a minha capacidade de liderar pessoas para que elas fazem algo de boa vontade, elas fazem porque elas querem, né? E ainda empreguem o seu talento na busca de resultados eficazes. Ah, professora, mas eu pago para esse cara fazer. Sim, eu sei. Mas líder é aquele que convence o seu liderado a fazer aquilo de boa vontade. Não estou dizendo que agora o cara tem que fazer de graça, não é isso. Porque existe um acordo comercial, né? Contratou os serviços dele e em troca o dinheiro. Mas aquela pessoa que faz com prazer, com vontade, o seu trabalho, ele faz muito melhor. Ele tende a empregar o seu talento
nisso, né, para buscar resultados eficazes. O Robson deu um exemplo outro dia disso, né, que tanto ele mostrou pro superior dele, olha, isso vai gerar isso, isso, isso. Tu quer mesmo assim fazer? Quer dizer, ele teve a boa vontade, né, a responsabilidade, o envolvimento, o comprometimento de dizer, olha, isso aqui vai dar problema. E a coragem, né, prof? E a coragem, com certeza, né, de falar, né, é porque ele está envolvido no processo, ele está comprometido, senão ele simplesmente ia executar, muitas vezes sabendo que poderia dar errado, né. Na gestão da qualidade, parte do princípio que o foco no cliente e melhoria contínua só serão incorporados à cultura da organizacional se houver uma liderança para a qualidade. Por isso que eu digo, se o topo, o superintendente, o diretor, os gerentes, não tiver dentro deles, né, esse compromisso com a qualidade e ações com qualidade, como é que você vai mudar a cultura da organização? Não tem como, né? É fachada, e o funcionário percebe isso, porque assim, ó, é na tomada de decisão que você vê se o cara trabalha com qualidade ou não, porque se ele não tem a qualidade, né, no seu diário viver, ele vai tomar decisões inadequadas, né, que vai contra a qualidade, ele vai prejudicar alguém, né, olha aqui, ó, tem um vazamento, a gente não sabe mais onde colocar, só no esgoto, que vá para o esgoto, pronto, já morreu ali, onde é que está teu compromisso com o meio ambiente? Né, alguém que está comprometido já não diz isso, senão nós temos que achar outra alternativa. Vamos buscar tambores lá a gente sabe que o concorrente X também tem tambores sobrando, vamos pedir para ele, vamos acionar os bombeiros, né? Então, é nessas ações, e principalmente nas dificuldades, é que a gente vê se o nosso gestor e vocês, né, se vocês já estão com a qualidade enraizada, né? Professor, então eu não estou, então eu sou incompetente. Não é isso. É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Isso tem um tempo, né? E aí vocês vão ter o tempo de vocês se ainda não trabalham assim, né? E claro, gente, ninguém é perfeito. Pessoas podem errar, podem. Mas podem errar querendo acertar, né? Não errar por convicção de que fazer da maneira errada está certo. Aqui, ó. O ambiente adequado para que as pessoas se tornem envolvidas e comprometidas, né? E aí eu tenho um videozinho que é muito legal para mostrar para vocês o que é Às vezes a gente quer continuar vindo, assistindo, né? Bom, querem ver todo o filme? Baixem o filme, então, e assistam. Mas o que eu quis mostrar nesse filme é um processo de melhoria, né? Na verdade, eles inovaram porque eles mudaram tudo, mas o objetivo era, eles ofereciam uma coisa, não, mas a gente tem que melhorar. Daí ofereciam mais alguma coisa, mas a gente pode melhorar mais ainda, e é criar esses desafios. Às vezes a gente acha que o nosso processo está perfeito, e aí, não, mas não tem mais o que melhorar. Então, assim, o cliente não reclama, não sei o quê, e era o que estava acontecendo, os clientes, eles não estavam reclamando, eles é que se desafiaram e disseram, nosso produto demora muito, nós podemos entregar mais rápido, né, e aí, então, eles foram em busca disso. E ali é muito prático, quando a gente vai fazer um estudo de análise de processo. É realmente ir lá no piso de fábrica, pensar, claro, que primeiro projetar antes, mas depois praticar, ver se funciona, se não funciona, é tentativa e erro, né? Ou erro e acerto, né? Isso é melhoria, gente.
né? Eu sei que muitos já passaram, já vivenciaram, outros até nem tanto, mas ou viveram e não sabiam o que estavam vivendo, vocês estavam vivendo um processo, participando de um processo de melhoria. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer uma observação, um comentário? O que acharam desse filmezinho? Silêncio total. Meu Deus, gente, vocês estão aí? Só a Ana de vídeo aberto, ninguém mais. Prof, eu já assisti esse filme, é um filme bem bom, só não gostei do final dele. Que daí tem outras coisas, né? Mas o processo dele é bem interessante, que a senhora colocou a parte que ele mostra como que eles inventaram, como que foi criada a empresa, e eles sempre buscando uma melhoria para ser cada vez mais rápido também no atendimento. Sempre buscando um diferencial. Exatamente, isso é ser competitivo, né? Não é copiar aquilo que já fizeram, né? É você até fazer antes que os demais, né? Tem mais alguém que ia comentar? O Nelson disse que não conseguiu compartilhar o link, não consegui ver o vídeo. Se eu consigo compartilhar o link, não sei como é que eu faço isso, Nelson. Porque isso ali a gente cortou um pedacinho do filme e salvou, né? Que não tem como botar. Eu posso compartilhar pelo YouTube, porque no YouTube aceita um pedacinho de filme, né? Não aceita o filme inteiro, né? Fala, Mariana. Sim, prof, gostei assim de assistir, mas aqui estava cortando muito, não conseguia acompanhar. Mas como tem o link, daí vou tentar assistir de novo. Tá certo, certo. Sim. Eu vou salvar no YouTube e colocar lá na sala, tá? Para vocês assistirem em outro momento, né? Mas é um exemplo de como se faz, né, um estudo para melhorar um processo. Ok, gente? Sem mais perguntas, sem mais observações. Então, agora eu deixei uma atividade para vocês, tá? Uma atividade, são questões sobre os assuntos que a gente conversou aqui, né? Entendendo que esse assunto, ele é acumulativo. Cada vez que a gente conversar, já vai conversar num nível um pouquinho acima. Prof, Fala, Robson. eu fiquei com uma dúvida. Em relação à padronização, tipo, qual que vai ser o momento ideal de aplicar a padronização? Porque se está sempre ocorrendo uma melhoria contínua do processo, então, tipo, eu vou ter várias padronizações durante o percurso? Sim, sim. Mas assim, né, Robson, tu não faz uma melhoria hoje para semana que vem mudar de novo. Porque você tem que acompanhar essa melhoria para ver se realmente os resultados são efetivos, se realmente todo mundo aprendeu a fazer, né? Então, para ele ter aprendido a fazer, tu tem que padronizar. Por isso que quando você tem aqueles, eles chamam tem vários nomes, né? Me ajuda, Ana, nos processos industriais que você põe aquelas ordens, não é ordem de produção, o processo operacional, né? PO, cada empresa tem um nome. Então, o que é o PO? É lá onde descreve como é que a atividade tem que ser feita, tá? Ou a atividade ou a tarefa. Tu tem que ligar a máquina assim, fazer isso, blá. Aí você faz uma melhoria, você vai pegar esse PO e vai colocar lá, no documento tem que ter a data de revisão e o número da revisão dela. Então, a revisão 1, revisão 2, revisão 3, né, a 3 de 2020. Em 2021, lá na metade do ano, você viu que deu para fazer uma outra melhoria. Revisão 4 de 2021. Entendeu, Robson? Mas cada vez que você melhorar o processo, você tem que padronizar. Sim, senão vai ser empresa serrote.
É o que porque senão as pessoas vão esquecendo, aí elas vão fazer a melhoria. A melhoria, na verdade, é a que já foi feita uma vez, que não foi registrada, foi esquecida, e que agora parece ser uma nova melhoria. Não, e ela já foi feita. Lembram como é ruim quando você está dentro de uma empresa, fazendo as coisas, aí fizeram algumas melhorias, e aí um líder sai, um chefe sai, um gerente sai, aí gente que volta, vem, não, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu já vi esse filme, nós já fazíamos, mas daí a gente parou de fazer, agora ele vem dizendo que isso aqui é novidade, mas não é novidade. Por quê? Porque não foi padronizado, não está registrado que é assim que tem que ser feito. Aí o novo gerente vai lá e diz que foi uma inovação, uma melhoria que ele desenvolveu, ou trouxe, né, da sua experiência. Por isso que é importante sempre deixar registrado, Robson, a padronização. E você tem como cobrar a prática do novo procedimento, porque ela está consolidada através do processo descrito. Entendeu? Entendi. Obrigado, prof. De nada. Alguém mais? Tranquilo? Então tá, pessoal. Então, boa noite a todos. Façam a atividade, ela é bem curtinha. Não deixem para depois, mas também, se não estão inspirados, vocês podem fazer durante o final de semana, ok? Boa noite. Prof, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a aula. Pode É perguntar. sobre os